Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado. Já parou para pensar que as coisas mais comuns no nosso dia a dia, aquelas que a gente nem nota mais, podem ter uma história secreta e surpreendente? Uma história que não começou em laboratórios pensando no nosso conforto, mas sim nos campos de batalha. Dá uma olhada nisso aqui. O smartphone, que é a nossa janela para o mundo, o micro-ondas, que salva o jantar em minutos, até aquela fita adesiva que parece consertar absolutamente tudo. E se eu te dissesse que o DNA de cada um deles foi forjado na necessidade urgente de vencer uma guerra? Pois é, hoje a gente vai desvendar essas histórias. A nossa investigação vai nos levar por 5 territórios bem diferentes. Vamos começar pelo mundo digital, depois vamos para a nossa capacidade de navegação, damos um pulo na cozinha, olhamos alguns itens de sobrevivência e, por fim, os céus e as estradas que a gente cruza todo dia. Vamos começar com a ferramenta que está conectando a gente nesse exato momento: a internet. Só que a certidão de nascimento dela não foi assinada para a gente compartilhar fotos ou ver vídeos, não. A ideia era garantir a comunicação no meio do caos, de um possível apocalipse nuclear. Para entender isso, a gente volta para 1969, auge da Guerra Fria. O medo de um ataque nuclear era real, era palpável. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos precisava de um jeito de se comunicar que fosse literalmente a prova de bomba atômica. A solução? A ARPANET. A genialidade dela era não ter um centro, era como uma teia de aranha. Se um ponto fosse destruído, a informação simplesmente achava outro caminho para chegar no destino. Agora, a escala que essa ideia tomou é o que realmente choca. Aquele experimento militar começou com só 4 computadores ligados um no outro. Hoje, a internet conecta mais de 6 bilhões de pessoas. Isso dá 73,2% de toda a população do planeta, todo mundo unido por uma tecnologia que nasceu do medo. É um salto simplesmente astronômico. E claro, para ter internet, a gente precisa de computador. Um dos avós do seu celular é o ENIAC, criado lá na Segunda Guerra. Tenta imaginar um monstro de 167 metros quadrados, o tamanho de um apartamento bem grande, consumindo energia de uma cidade pequena, só para calcular a trajetória de tiro de canhão. Agora compara isso com o aparelho que está na sua mão, milhões de vezes mais poderoso e consome só 5 watts. A evolução foi brutal. Essa mesma evolução do digital, essa miniaturização toda, nos leva de volta para o mundo físico. Afinal, como é que o poder de um computador gigante foi parar no painel do nosso carro para dizer onde a gente tem que virar? A resposta, de novo, está na mira de um alvo. O GPS que a gente usa todo santo dia sem nem pensar começou lá em 1973, e o objetivo não era achar a lanchonete mais próxima. O foco era rastrear submarinos nucleares e mísseis balísticos inimigos com uma precisão de uns 5 metros, o que era algo incrível para a época. Os satélites Navstar, como esse que a gente vê na imagem, eram os verdadeiros espiões silenciosos do exército lá no céu. E aqui vem o pulo do gato. Essa antiga arma estratégica hoje está em 90% dos smartphones do mundo. Deixou de ser uma ferramenta de guerra para virar a base de uma indústria de localização que movimenta mais de 100 bilhões de dólares, guiando desde o seu carro até a entrega da sua pizza. E agora a conexão fica ainda mais bizarra. Como é que a mesma base tecnológica, feita para enxergar bombardeiros na escuridão, foi parar dentro da sua cozinha, esquentando o almoço de ontem? A resposta é fascinante. Pois é, a resposta está na física das ondas. Vamos entrar na frente de batalha da nossa cozinha para entender como a necessidade de detectar coisas à distância se transformou na capacidade de aquecer a nossa comida. O coração da tecnologia do micro-ondas vem direto dos sistemas de radar da Segunda Guerra. A peça-chave é o magnetron, um dispositivo que gera e dispara um feixe de energia invisível. Para os militares, essas ondas batiam nos aviões inimigos a 80 km de distância e voltavam, mostrando onde eles estavam. Só que em 1945, a história dá uma virada de roteiro. O engenheiro Percy Spencer estava trabalhando perto de um desses magnetrons ligados quando notou uma coisa esquisita. A barra de chocolate que estava no bolso dele tinha virado líquido. Curioso, ele apontou o aparelho para uns grãos de milho. E eles viraram pipoca. E assim, por um acidente delicioso, uma tecnologia de guerra deu origem a um eletrodoméstico que revolucionou nossas vidas. De caçar bombardeiros a descongelar o jantar em minutos, a jornada dessa invenção é realmente incrível. Pessoal, uma pausa rápida. Se vocês estiverem gostando, por favor, compartilhem o canal e deem um like, que ajuda muito a gente. Bom, a gente falou de alta tecnologia, agora vamos para itens tão comuns, mas tão comuns que parece que eles sempre existiram.
Coisas que você tem em casa e que formavam literalmente o kit de sobrevivência de um soldado em campo. Comida enlatada, fita adesiva e penicilina. 3 coisas simples que juntas mantinham os soldados alimentados, os equipamentos funcionando e os ferimentos protegidos de infecções que seriam fatais. Elas mudaram completamente as chances de um soldado voltar para casa. O impacto de cada um foi gigantesco. A comida em lata, que foi criada para alimentar as tropas de Napoleão, hoje ajuda a gente a reduzir o desperdício de alimentos em 30%. A fita adesiva, desenvolvida na Segunda Guerra para vedar caixas de munição contra a água, virou a solução universal para qualquer conserto. E a penicilina? Bom, a penicilina foi um milagre. A produção em massa dela durante a guerra fez as mortes por infecção caírem de catastróficos 18% para apenas 1%. Para nossa última parada, vamos ver como essa busca por supremacia militar acelerou o jeito que a gente se move pelo planeta, tanto no ar quanto em terra. A urgência da Segunda Guerra por aviões mais rápidos e veículos mais resistentes acabou impulsionando 2 inovações que hoje são a base do transporte moderno: os motores a jato e a borracha sintética. Olha só esses números. Os motores a jato, criados para dar aos caças uma vantagem de velocidade absurda, perto de 800 km por hora, hoje fazem um voo que levava 20 horas demorar só 8. Enquanto isso, a borracha sintética foi uma solução de emergência para a falta de borracha natural. E o resultado? Um material 60% mais durável que hoje compõe 70% de todos os pneus do mundo. Chegando ao final dessa nossa análise, da internet aos pneus do carro, um padrão fica muito claro. A criatividade humana simplesmente floresce sob pressão, mas essa criatividade tem sempre 2 faces. Essa citação resume perfeitamente a nossa discussão. A necessidade é a mãe da invenção, e nenhuma necessidade é mais urgente que a da guerra. A mesma engenhosidade que projeta a destruição pode um dia, quem sabe por acidente, acabar construindo o nosso conforto do dia a dia. No fim das contas, a história oculta está em todo lugar. Nos objetos que a gente usa e nas tecnologias em que a gente confia. É um lembrete da jornada complexa e fascinante das ideias. E agora, eu quero saber de vocês. Qual dessas invenções de origem militar mais te surpreendeu no dia a dia? Conta aí pra gente nos comentários.